A hipertrofia, muitas vezes a gente esquece, ela não depende só da síntese de proteína, ela depende também de... E aí eu vou tentar tirar algumas das dúvidas mais frequentes, tá certo? Bora lá. Pedi pra você escrever? Oh, pode crer. Vai lá. E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Nutri de Ciência mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação vegetariana, vegana, né? Principalmente proteínas, né? Será que dá para ter uma boa hipertrofia consumindo só proteínas veganas? Será que a qualidade é muito diferente? Então a gente separou algumas dúvidas aqui e eu vou tentar esclarecer um pouquinho para vocês, mas antes, vem aqui ou aqui, algum lugar que o editor vai botar, se inscreve no canal, deixa o like e deixem dúvidas aqui, as dúvidas que vocês tiverem que a gente vai tentar responder, beleza? Vamos embora lá para as dúvidas então. Manda aí, Lucas está aqui e vai perguntar as dúvidas. Fala aí. Diego, uma dúvida muito comum lá no consultório, quem é vegetariano, ele fica perguntando, pô, mas será que dá para eu ganhar músculo mesmo sem comer carne? Bom, essa talvez seja uma das perguntas mais frequentes, né? Se dá para ter hipertrofia. Cara, no final das contas, se você conseguir uma ingestão de proteína e principalmente tiver o estímulo mecânico, né, tiver o treino adequado, você vai conseguir. A hipertrofia, muitas vezes a gente esquece, ela não depende só da síntese de proteína, ela depende também de diminuir a degradação. Então o que você tem que pensar também? Tá dormindo bem? Como é que está a sua alimentação no dia inteiro? Como é que está a reconstrução muscular? Então a hipertrofia não depende de um fator só. Mas vou tentar focar na questão da proteína. A gente tem diversos estudos já hoje que quando compara, por exemplo, whey protein com proteína de soja, com proteína de arroz, você consegue ter o mesmo estímulo de síntese proteica, a mesma hipertrofia e a mesma alteração de composição corporal, aumento de massa muscular. Então está mais do que comprovado que a proteína vegetariana, proteína vegana, na verdade, ela tem o mesmo potencial de hipertrofia, só vai precisar de alguns ajustes. Segunda pergunta, manda. Mas e aí? A questão que todo mundo quer saber. A proteína da carne é melhor do que a dos vegetais? Qual é a maior diferença em relação ao que falam aí da qualidade, né, da digestibilidade das proteínas? São os aminoácidos, né? Vamos lá, é uma pergunta muito comum, essa talvez seja a mais comum, na verdade, se tem essa diferença de qualidade, né, de digestibilidade. Qual é a diferença? As proteínas são formadas de aminoácidos, né? Nós temos os aminoácidos não essenciais, que o nosso corpo produz, e os essenciais que a gente depende da alimentação. Os essenciais, quando a gente pega proteínas animais, elas são mais completas, principalmente nesses aminoácidos. E as vegetais, elas têm alguns específicos que ela tem uma quantidade menor, que a gente chama nesse caso de aminoácidos limitantes. Por quê? Você só vai ter um limite, vai ter um teto para seu estímulo de síntese proteica, porque está faltando alguns aminoácidos. Só que tem como corrigir isso de várias formas. Primeiro de tudo, suplementação, né? Hoje o whey protein vegano ele já tem uma qualidade tão bom quanto o whey protein do leite, tá? Então a suplementação, você consegue suplementar e conseguir conferir a esses indivíduos aquela quantidade de aminoácidos. Número 2, a gente conseguir misturar fontes diferentes de vegetais, de leguminosas ou com semente, né, com oleaginosas, numa mesma refeição. Isso vai fazer com que o aminoácido limitante do feijão, por exemplo, não vai ser o mesmo do grão de bico ou da semente de linhaça e você consegue fazer uma proteína geral naquela refeição com uma qualidade um pouco melhor. A outra opção é você fortificar aquela alimentação, aquela proteína. Por exemplo, vamos falar da leucina, né, que é um dos aminoácidos que eu já até falei no outro vídeo, que é um dos aminoácidos mais associados à síntese proteica. E as proteínas veganas têm doses um pouco menores. O que você pode fazer? Junto com aquela refeição, você pode suplementar uma leucina. Ou você pode usar junto daquela refeição uma suplementação de BCAA, por exemplo. Ou você pode, pura e simplesmente, aumentar a dose daquela proteína para conseguir equivaler as quantidades de proteína e de leucina naquela refeição. Qual é o problema dessa última opção? Se você tentar fazer isso com comida, vou botar uma quantidade de 3, 4 vezes maiores de feijão, por exemplo. Aí você pode ter um problema porque pode aumentar muito a sua ingestão calórica durante o dia. Você pode também sentir algum desconforto, né? Porque essa quantidade toda de feijão pode acabar ficando muita coisa. Mas é possível, então já sabe, conversa com o nutricionista.
Tem mais uma aí? Tem sim. Mandar. A soja é muito utilizada, só que sempre aparece alguma coisinha da pessoa falando: ah, soja não pode, ah, soja agora pode. Mas e aí, pode ou não pode? Pode e deve, né? Quem é vegano hoje em dia, para conseguir bater metas pensando principalmente em proteína e não pensar na soja, é difícil. Então, hoje a gente já sabe que a qualidade da soja é muito próximo de um whey protein, de uma proteína animal, por exemplo. Então, é uma das principais opções, desde a proteína texturizada de soja até o tofu, por exemplo, né? Acaba sendo um pouco mais caro, não é todo mundo que tem essa opção, mas o Lucas está olhando o tempo aqui porque eu já estou falando demais. Mas é uma opção que deve ser usada no seu dia a dia, sim, e sem contar que é rica em fitoquímicos, né? Então, pode apostar na soja, sim. Tem mais? Valeu! Então foi isso, 3 dúvidas sobre proteínas vegetais tiradas aqui hoje. Se tiverem mais dúvidas, deixa aí. Abraço!